Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero trazer um pensamento baseado no livro dos Salmos, no capítulo 33, versículos 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Deus ama a justiça e a retidão. A terra, ela está cheia da bondade do Senhor. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Para você ver a bondade do Senhor, basta você olhar de lado. Dá uma olhadinha do lado aí. Pronto. Você já alcançou a bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós temos aprendido ao longo desse ano que a palavra de Deus é espírito e é vida. Jesus Cristo disse em João capítulo 6, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A Bíblia é espírito, a Bíblia é viva, ela é eficaz. No ano de 2017, nós teremos um grande mover do Espírito Santo de Deus, trazendo um grande avivamento através da palavra de Deus revelada. Através da palavra de Deus revelada. Por isso, esse meu primeiro pensamento é o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Queridos, precisamos entender que Deus e a palavra dele, Deus e a sua palavra, constituem a mesma essência. Não tem como você dicotomizar, separar, divorciar Deus da palavra dele. Aquilo que Deus fala é quem Ele é. A palavra de Deus revela Deus. Domingo passado, puxaram meu paletó aqui no canto depois do culto à noite. Um casal disse: Pio, só queria desejar um Feliz Natal, queria te dar um abraço, queria te agradecer. Eles disseram: nós não estamos muito tempo aqui na igreja, mas no começo desse ano chegou o momento que nós tomamos uma decisão. E a decisão foi: a palavra que for pregada nesse púlpito, nós vamos receber o nosso espírito, nós vamos declarar como palavra de Deus na nossa vida. E ele falou assim: eu e a minha esposa, quando nós saímos do culto no carro, antes de darmos partida, eu seguro na mão da minha esposa, ela segura nas minhas mãos e nós dizemos: Senhor, nós recebemos esta palavra pregada hoje. Deus, essa palavra, ela tem autoridade sobre as nossas vidas. Nós recebemos esta palavra, que ela se cumpra no nosso viver. Nem tudo entendemos, Deus, mas recebemos. Ele disse assim: pastor, a nossa vida mudou. Pastor, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida quanto nesse ano. Pastor, as coisas começaram a acontecer de uma forma assim, tão extraordinária, de uma forma tão especial, que eu não consigo explicar o que Deus fez na nossa vida. Queridos, nós precisamos entender isso. Quando você recebe a palavra de Deus, recebe ela no Espírito, não na sua alma, não na sua mente, não no seu intelecto. A nossa alma, a Bíblia chama como o homem natural. Lá em Coríntios capítulo 2, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, parece loucura. Precisamos aprender a receber a palavra de Deus no nosso espírito como palavra revelada. Não faz sentido na nossa mente, não é lógico, as notícias não concordam com a palavra, mas passarão os céus e a terra e a palavra do Senhor permanece para sempre. Precisamos crer e nos submeter à palavra de Deus. Deus, fale na minha vida. Deus, eu quero crer na tua palavra de todo o coração. Nesse ano de 2017, o Espírito Santo trará uma fome grande, mas não de pão, uma fome da palavra de Deus. Queridos, nós já passamos da fase de reunirmos multidões para ter show de cantores. Nós estamos entrando no momento em que reunirá multidões para receber a palavra revelada de Deus. Aleluia!
palavra revelada, palavra consagrada, palavra divina. As nossas igrejas serão chamadas de Belém. Belém significa casa do pão, não de um pão comum, não de um pão requentado, mas de um pão sagrado, o pão vivo que desceu do céu, o pão do evangelho da graça, o pão que nutre, o pão que sustenta, o pão que quando você está diante de uma dificuldade, você declara a palavra, você se posiciona na palavra, você avança segundo a palavra, e os poderes do inferno têm que bater em retirada, porque você está dizendo: escrito está, escrito está, escrito está. Aleluia. A palavra de Deus é tão central na vida do cristão que o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é revelado como sendo o Verbo, como sendo o Logos, como sendo a palavra. Deus se revela pela palavra. Deus, Ele age somente pela palavra. Queridos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas. Você pode imaginar o Espírito Santo pairando, voando sobre a face das águas? E nada acontecia, porque o Espírito Santo estava esperando a palavra. Quando Deus disse, e disse Deus, haja luz, pronto, as coisas começaram a acontecer. O Espírito Santo que habita em você, ele só se move mediante a palavra. Ele não se move através de sonho. Tive um sonho. Não, o sonho tem base bíblica? Não, então jogue no lixo. Alguém chegou para você e disse: eis que te digo, servo. Tem base bíblica nesse eis que te digo? Não tem, então jogue no lixo. O Espírito Santo, ele só se move pela palavra. Esse é o ano que nós estamos entrando. A Bíblia fala sobre o maior avivamento que a nação de Israel conheceu antes de Jesus Cristo. Nos dias do rei Josias, o rei de Judá, o maior avivamento que a terra já conheceu foi nesses dias, lá no reinado do rei Josias. O nome Josias significa aquele que Jeová cura. Olha o que está escrito em 2 Reis capítulo 23. Vamos ver esse texto. Depois disso o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes do povo. Para todos o rei leu em alta voz palavras, todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, os seus preceitos, os seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá. Baal e Azerá eram deuses falsos, deuses dos povos que estavam com seus utensílios dentro do templo do Senhor. Quando eles começaram a ler a Bíblia, disseram assim: ei, pegue os utensílios que se cultua a Azerá, que se cultua a esses deuses Baal, e vamos retirar do templo. Olha o que o texto diz: e para todos os exércitos celestes ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá antes de Josias, para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, queimavam incenso à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém. Sabe o que é poste sagrado? Poste ídolo. Sabe o que é poste ídolo? Se você for ali na praça de Tiradentes, ok? Na praça de Tiradentes tem um poste com uma imagem. Isso é um poste ídolo. Ok? É um poste ídolo, poste de culto a demônios. Isso é um poste ídolo. Olha lá. Levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido às cinzas que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público.
Também derrubou as acomodações dos prostíbulos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá, a deusa. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol. Nós estamos hoje aqui consagrando o ano de 2017 a Deus. Eles consagravam os cavalos deles ao sol para saírem à guerra. Olha o que diz o texto. E que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás. E os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor, retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo Amon. Ele começou a ler a Bíblia, ele começou a ler o livro e diz: vamos parar com isso. Aonde que nós estamos? O que nós estamos fazendo? Olha o versículo 11. O 11 já lemos, né? Vamos ler o versículo 21. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Olha o versículo 24 e 25, mais esses 2. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos. Daqui a pouco na televisão você vai ver o pessoal jogando búzios e dizer: o ano de 2017 será assim, porque não sei o que, o orixá tal, não sei o que. Um monte de gente lá na praia pulando as 7 ondas. Um monte de gente lá jogando rosas. Queridos, nós precisamos de um avivamento da palavra de Deus. E essas pessoas, elas fazem na ignorância. Elas fazem querendo o bem, querendo a paz, querendo a saúde, querendo a alegria, querendo a prosperidade. Elas fazem porque não conhecem a verdade. Olha o que diz o texto. Os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém, ele fez isso para cumprir as exigências da lei escrita no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés, de acordo com o livro da aliança da lei. Ele leu a palavra, disse: é isso que eu quero. Esse rei, ele se submeteu à palavra de Deus. Queridos, é isso que nós precisamos. A palavra de Deus precisa falar na nossa vida. Nós precisamos ter esse coração dobrável diante da palavra de Deus. Esse ano de 2017, o Espírito de Deus vai soprar essa palavra revelada. Tudo isso aconteceu ali nos dias de Josias, porque eles simplesmente receberam e creram a palavra. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento da palavra. Quando somos derrotados em alguma área das nossas vidas, nós não somos derrotados porque o demônio é forte, porque o inimigo é forte. Alguém está passando uma dificuldade no seu casamento, está sendo derrotado no seu casamento, é porque não conhece a palavra de Deus sobre o casamento. É falta de conhecimento da palavra. O que nos derrota é a falta de conhecimento da vontade de Deus sobre aquela área que nós estamos com problema. Veja esse vídeo, por gentileza. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Um grupo de pessoas recebe exemplares da Bíblia. Um grupo lá da Ásia. Olha como eles receberam a palavra de Deus nas suas mãos. Veja esse vídeo.感谢主了，感谢主。
感谢神啊！感谢神，我们太需要了。当我看到这本书，我就看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力放出来的，这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的事。É disso que eu estou falando, dessa paixão pela palavra. Eu sou privilegiado porque eu nasci num lar cristão evangélico. Os meus avós nunca pegavam a Bíblia Sagrada sem antes lavar a mão. Não é que eles estavam com a mão suja, não. Uma reverência, um amor. Porque agora eu vou ler a palavra de Deus. Agora eu vou colocar nas minhas mãos a palavra de Deus. O que significa, Pio, a palavra revelada? Segundo o pensamento aqui, a palavra revelada. Coríntios 2, 11 diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A Bíblia fala sobre a existência de dois espíritos, um espírito do mundo e o outro Espírito de Deus. Nós temos qual espírito? O Espírito de Deus. O Espírito que procede de Deus. O Espírito de Deus tem como tarefa nos fazer entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito Santo habita em mim e você, para que eu e você possamos entender, compreender o que Deus nos deu gratuitamente. O Espírito Santo quer que eu entenda as coisas de Deus que eu tenho que conquistar. Sim? Não. Ei, ó, tem um mistério aqui, O Espírito Santo não foi dado a mim e a você para que nós entendamos as coisas que precisamos conquistar, as coisas de Deus que temos que conquistar. Não. Para entendermos as coisas que Ele nos deu gratuitamente. Vamos avançar um pouquinho aqui. Sendo que a tarefa do Espírito Santo é nos levar a entender aquilo que Deus nos deu gratuitamente, entendermos que nós não temos que conquistar aquilo que Ele nos deu. Você tem que receber o que Ele te deu e não conquistar o que Ele te deu. O Espírito Santo nos foi dado para nos fazer entender o que temos recebido da parte de Deus gratuitamente. Qual então é a tarefa do Espírito do mundo? Pergunta para mim, qual? Nos convencer que nada é de graça. Esse é o Espírito do mundo. O que o Espírito de Deus faz? Nos convence em como receber aquilo que Deus nos deu gratuitamente. O Espírito do mundo quer dizer assim, ó, cuidado com a graça, não é bem assim não, hein? Esse é o Espírito do mundo. O Espírito do mundo quer nos convencer que não é desse jeito. Tudo que Deus tem deve ser conquistado e com muito esforço. O Espírito do mundo diz, se a esmola é demais, o santo desconfia. Olha aí. Esse é o Espírito do mundo. O Espírito do mundo vem quando você está prosperando,
E vem aquele pensamento: puxa vida, e se eu perder tudo isso? Vocês teve esse pensamento alguma vez ou não? Esse é o espírito do mundo. Quando o cristão acha que o que Deus tem deve ser conquistado, é o espírito do mundo que está atuando na mente do cristão. Veja de novo o versículo, por gentileza, versículo anterior lá. Você pode pôr o 12. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito de Deus é para entendermos as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Está claro? Está claro? Se o Espírito de Deus nos foi dado para nós entendermos o que Deus nos deu gratuitamente, o espírito do mundo quer convencer que tudo que Deus tem não vai ser de graça não, você vai ter que ralar para alcançar. Consegue entender isso? Fica claro o texto? Olha o versículo 13. Delas também falamos, dessas coisas espirituais, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Meus amados irmãos, nesse próximo ano nós vamos experimentar o poder da palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, ele conhece a mente de Deus, ele conhece os pensamentos de Deus, e esse mesmo Espírito habita em você. E quando é que o Espírito revela para você a mente de Deus? Quando você lê a palavra de Deus. Oh. Olha isso aqui. Não palavras da sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Palavras que saem da mente de Deus, porque somente o Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Diga-se: eu sou espiritual. Eu sou espiritual. Deixe-me estudar com você um pouquinho essas verdades aqui. Jesus, falando sobre o Espírito Santo aos seus discípulos, em João 16:8, olha o que ele disse ali. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Os discípulos de Jesus estavam ali, e Jesus, vamos imaginar aqui estão os discípulos de Jesus, e Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Ele está dizendo que o Espírito Santo vai convencer os discípulos do pecado? Vai convencer quem do pecado? O Espírito Santo é dado para convencer o mundo do pecado, e não o crente do pecado. Eu só estou lendo a Bíblia. Essa foi forte, hein? Só estou lendo a Bíblia. Olha o versículo 9. Do pecado, porque os homens, ou os discípulos, os homens não creem em mim. Olha o versículo 10 e 11, depois eu volto. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo veio para convencer dois grupos de pessoas. Primeiro, convencer os não salvos. O que é que mantém o homem no pecado? Não crer em Cristo Jesus. O pecado da descrença. O pecado de Adão e Eva foi não crer no que Deus disse. Deus disse: no dia que você comer, você morre. Eles disseram: não é bem assim. Comeram e morreram. Então o pecado deles foi o pecado da descrença, que levou ao pecado do roubo. Ele pegou aquilo que não era dele.
Ele pegou o que não era dele. Isso é descrença. Quem crê no Filho de Deus tem a vida, mas quem não crê no Filho de Deus não tem a vida, permanece no pecado. O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, não a igreja do pecado. O segundo grupo é o grupo dos salvos. O Espírito Santo veio para que esse grupo de salvos creiam na justiça. Jesus disse: eu vou para o Pai. Jesus estava dizendo: eu serei crucificado, sepultado, ressuscitarei e depois subirei para o Pai. Essa é a obra de Cristo. Ele nasceu, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou e foi elevado. Essa é a obra de Cristo. Ele nasceu, cresceu, foi crucificado, sepultado, ressuscitou e foi elevado aos céus. Esta é a obra de Cristo. Esta é a obra que tira o pecado do mundo. Essa é a obra que justifica o pecador. Essa é a obra que deixa o pecador justo, santo e reto. Jesus estava com seus discípulos, ele fazia tudo para eles. Tudo. Jesus ajudava os seus discípulos em tudo. E agora Jesus diz: eu vou para o Pai. Ou seja, vocês não me terão mais. O que irá ajudar vocês a seguirem triunfantes será a atuação do Espírito Santo em vocês. Que atuação do Espírito Santo em vocês? O Espírito Santo levará vocês a crerem na justiça. Está difícil ou não? O que ajuda cada cristão a marchar sem desanimar é crer que ele é a justiça de Deus. Crer que ele é o estado perfeito de Deus em Cristo Jesus. A primeira tarefa do Espírito Santo na vida do cristão é levá-lo a crer que em Cristo Jesus ele é justo, santo, reto, filho, herdeiro, mais que vencedor. Aleluia. Essa é a tarefa do Espírito Santo em nós. Queridos, quando cremos que Jesus nos fez tão perfeitos como ele é perfeito, nós cremos na justiça de Deus. Deixa eu repetir isso. Quando você crê que você é perfeito igual a Jesus, você crê na justiça de Deus. Ah, Pio, eu sou um pecador, safado, condenado. Não. Se você está dizendo, eu sou um pecador, você foi convencido do pecado. Se você foi convencido do pecado, você já é discípulo, você não está mais no mundo. Consegue entender isso? Não? Mais ou menos? Em 2 Coríntios, capítulo 5, 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem que não tinha pecado? Jesus. Agora Jesus se tornou pecado. Para quê? Para que nele, em Jesus, tornássemos justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Justiça é estado perfeito. Para que você se tornasse perfeito para Deus, em Cristo. Tornar aqui no grego, ginomai, significa vir a existir. Você veio a existir perfeito para Deus em Cristo. Em Cristo passamos a ser a justiça de Deus. Diga assim, para você se preparar para o ano de 2017. O pessoal lá de Maringá, o pessoal lá de Guaratuba, o Tom que está nos acompanhando também, os demais irmãos, diga assim: eu sou a justiça de Deus, em Cristo Jesus. Agora para o inferno te ouvir, né? Diga assim: eu sou a justiça de Deus, em Cristo Jesus. Diga assim: eu sou o estado perfeito de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é que nós nos tornamos esse estado perfeito? Crendo em Cristo, recebendo a obra de Cristo, recebendo o perdão dos nossos pecados, sendo lavados e purificados no sangue de Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 17 diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, vocês ainda são ou eram? Embora tendo
sido, não sendo mais escravos do pecado, passaram a obedecer de coração. Você obedece com a mente ou com o coração? Você obedece logicamente, racionalmente, ou obedece pela fé no coração? Pela fé no coração. Olha o que diz o texto: a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se servos, escravos da justiça. Se você é servo, escravo da justiça, você não é mais escravo do pecado. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado e vai convencer vocês da justiça. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado e vai convencer vocês da justiça. Você é o estado perfeito de Deus. Você recebeu a justiça gratuitamente. Justiça é um presente, justiça é uma dádiva. O seu estado perfeito é uma dádiva de Deus. O Espírito Santo foi dado para nos convencer disso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Queridos, a obediência não é pela mente, ela vem no coração. Agora nós somos servos da justiça, somos servos do estado perfeito que obtivemos em Cristo. Continuar crendo que você é um pobre, miserável pecador é crer que a obra de Cristo não foi completamente eficaz. Quando o diabo vier dizer para você: você é um pecador, você é um falho, você é um transgressor, diga: Satanás, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pio, mas ainda eu estou lutando com o cigarro. A hora que você colocar o cigarro na boca, diga assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pio, ainda estou lutando com as drogas. A hora que você pegar um cigarro de maconha na mão, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pio, ainda eu luto com a pornografia. A hora que você ligar lá num filme pornográfico, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou quem a palavra de Deus diz que eu sou. Eu não sou quem o diabo está dizendo que eu sou. O Espírito Santo foi dado para que possamos receber aquilo que Deus nos deu gratuitamente em Cristo. Meu Deus! Romanos capítulo 19, versículo 9 diz: se você confessar, a palavra confessar na Bíblia é admitir, é concordar, ok? Se você admitir, se você concordar com a sua boca que Jesus é Senhor, diga assim: Jesus é Senhor. Pronto, já cumprimos parte do versículo. E crer no seu coração. Queridos, este é um dos maiores segredos da Bíblia. Às vezes eu falo e não creio, às vezes eu creio e não falo. Eu preciso ter as duas coisas juntas, as duas coisas alinhadas. Eu preciso crer no coração e falar. Às vezes eu falo e não creio, às vezes eu creio e não falo. Eu preciso unir as duas coisas, crer e falar. Crer e falar, olha lá. E crer, com a sua boca você vai dizer: Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. A palavra salvo ali não é salvo só a sua alma. Salvo é salvo da dívida, é salvo da doença, é salvo da miséria, é salvo da tristeza, é salvo da depressão, é salvo da angústia, é salvo dos tropeços. Salvo. Como é que eu sou salvo? Eu declaro, olha no espelho e diga: Jesus é Senhor. Eu creio no meu coração e eu declaro. Olha o que diz o próximo versículo: pois com o coração se crê para a justiça. O Espírito Santo nos foi dado para que crescêssemos na justiça. O que é a justiça? Estado perfeito. Nós somos perfeitos em Cristo. Com o coração eu creio que sou estado perfeito. Olha o versículo: e com a boca eu confesso para a salvação. Aleluia. Com o coração eu creio que Jesus Cristo me justificou. Com o coração eu creio que sou justiça de Deus em Cristo. Com o coração eu creio que sou servo da justiça. Com o coração eu creio que eu sou uma nova criatura. Com o coração eu creio que Jesus habita em mim. Eu fui lavado e remido no sangue dele. Queridos, é assim que nós vamos entrar no ano de 2017.
É assim que você vai entrar o ano de 2017. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou o estado perfeito de Deus em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. A paz de Deus que excede todo entendimento guarda o meu coração, guarda a minha mente em Cristo Jesus. Com Deus, em Deus, nós faremos proeza. Pode aplaudir o Senhor. Você consegue colocar para mim João 3,16? É um texto muito conhecido. Eu vou dar um mistério nesse texto para vocês. João 3,16. Todo crente conhece. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conhecemos esse texto, não conhecemos? Olha de novo. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Aquele que crer em Jesus não perece. Aquele que crê em Jesus não perece nas suas finanças. Aquele que crê em Jesus não perece na sua casa, na sua família. Aquele que crê em Jesus não perece nos seus negócios. Aquele que crê em Jesus não perece. 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 Aleluia! Queridos, nós não estamos falando de cristianismo. O cristianismo é uma religião, nós estamos falando de Cristo. Nós estamos falando de Cristo, não de cristianismo. Nós estamos falando de religião. O mundo não precisa de religião, o mundo precisa de Jesus Cristo. Ele é, Ele era, Ele sempre será. Quando nós cremos e recebemos que Jesus nos purificou de todo pecado, que somos uma nova criação, que fomos santificados, nós gritamos com ousadia, nós dizemos: espírito de miséria, sai agora. Espírito de doença, sai agora. Espírito de depressão, sai agora. Espírito de guerra, sai agora. Espírito de divisão, sai agora. Espírito de derrota, sai agora. Espírito de medo, sai agora. Espírito de vício, sai agora. Espírito de fracasso, sai agora, em nome de Jesus. Porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Eu sou o estado perfeito de Deus em Cristo Jesus. João 16:11 diz: Ele vai convencer o mundo do pecado. Ele vai convencer vocês da justiça. Olha o versículo 10 primeiro. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Ele estava falando para quem? Para os discípulos. O anterior, o 9. Do pecado, porque o homem não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Vocês não me verão mais. Quem é que tem que ser convencido da justiça? Os discípulos. É o discípulo, somos nós que temos que ser convencidos pelo Espírito Santo que somos o estado perfeito. Meu Deus! O mundo do pecado e nós da justiça. Olha o versículo seguinte. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O juízo é para Satanás e seus demônios. E os Satanás e seus demônios já estão o quê? Já estão condenados, já estão derrotados. Jesus Cristo diz: eu vi Satanás cair do céu. Você não encontra nenhum texto na Bíblia que Jesus diga: eu vi Satanás se levantar. Ele caiu e está caído. Aleluia, aleluia. Meu Deus. Romanos 5,17 diz: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Justiça é o quê? A justiça é uma dádiva, a justiça é um presente. Receber. Para reinarmos em vida em 2017, nós precisamos crer e receber a imensa provisão da graça e receber a dádiva da justiça.
reinarão em vida através, por meio de um único homem, Jesus Cristo. A justiça é uma dádiva, é um presente. A justiça nos foi dado por Deus. Ter o estado perfeito é um presente. Viver o estado perfeito é um presente. Deus disse para você, olha, ok, te dou um presente, você é o estado perfeito. Você diz, eu recebo. O Espírito Santo me convence da justiça, de que eu sou o estado perfeito. Conseguem entender isso, amados? O presente não é uma decisão de quem recebe. O presente é uma decisão de quem dá. O presente não revela o amor de quem recebe. O presente revela o amor de quem dá. O presente revela o merecimento não de quem recebe, mas o amor de quem dá. O presente não tem nada a ver com quem recebe. O presente tem tudo a ver com quem dá. E Ele nos deu a dádiva da justiça. Ser considerado justo, santo, reto, filho de Deus, é dádiva da justiça, é um presente de Deus. Diga comigo para nós encerrarmos. Eu recebo a imensa provisão da graça. Eu recebo a dádiva da justiça. Em Cristo Jesus fui feito perfeito. Em Cristo Jesus eu sou reto. Eu sou santo. Em Cristo Jesus eu fui feito igual a Cristo. O Espírito Santo nos foi dado para que eu e você pudéssemos crer naquilo que Deus nos deu gratuitamente. Mateus 6,33 diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Queridos, a fé existe para crermos na justiça. Nesse próximo ano, não coloque a sua fé para você obter coisas. Essas coisas serão acrescentadas quando você colocar a fé na justiça. Quando você colocar a sua fé para crer na justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Providenciar a comida, a bebida e o vestuário é tarefa de Deus. Crer e receber na justiça é a tarefa nossa. Efésios 4:23 diz assim: a serem renovados no modo de pensar. Como isso ocorre? Crendo e recebendo a palavra de Deus. Olha o versículo 24. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a... Como é que nós nos tornamos semelhantes a Deus? Crendo e recebendo a justiça. Olha lá, a revestir-se do novo homem. Não é para vestir de branco, não é para se revestir de o quê? Laranjado, vermelho não, amarelo. É disso que é para vestir? Para revestir-se do quê? Do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da... Meu Deus do céu! A justiça e a santidade pertencem àqueles que creem na verdade. Vamos trocar aqui a palavra verdade por Cristo. A justiça e a santidade pertencem àqueles que creem em Cristo Jesus, criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes de Cristo Jesus, provenientes da verdade, provenientes da palavra revelada. Que coisa linda! Prepare o seu coração para a explosão da palavra de Deus revelada. No ano de 2017, começa um grande avivamento pela palavra de Deus. No ano de 2017, Deus vai ministrar o Espírito de Deus que habita em Deus, que conhece a mente de Deus, que habita em você. O Espírito Santo vai falar com você. Ao abrir as Escrituras, ao ler as Escrituras, os seus olhos vão ver textos que você nunca viu. Mistérios serão revelados.
As nossas redes sociais não serão mais usadas para fofoca, mexerico, falar mal um do outro, mas para compartilharmos os mistérios revelados da palavra de Deus. Coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, ainda não subiu no coração humano. Textos que a gente tem visto, lido, Deus vai abrir assim e dizer assim: filho, olha o mistério desse texto. Nós vamos nos deleitar na palavra. Porque o ano de 2017 é o ano do grande eu sou. Aleluia. 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 Nós estávamos orando, buscando de Deus, trabalhando para o tema do próximo ano. Os irmãos do ministério passaram sugestões. E eu estava em casa, lendo uma lista de nomes, assim, de temas. Li 1, 2, todos eles, uma vez, 2 vezes. Eu não posso dizer que foi o Espírito Santo que me disse, mas como se alguém falasse comigo: leia de novo, eu li de novo. Leia de novo, eu li de novo. O que você está entendendo disso aqui? Temas maravilhosos, temas extraordinários. O tema da restituição, o tema da abundância, o tema da alegria, o ano da vitória, o ano do sobrenatural, o ano do extraordinário, temas assim maravilhosos. E aí Deus abriu os meus olhos. Todos os temas que estavam ali visavam nos abençoar. Eram temas para nós. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração: por que não ter um ano para Ele? E aí eu ouvi uma música naquele dia: o grande eu sou. O grande eu sou. Esse vai ser o nosso tema para 2017. O ano do grande eu sou. Tudo para Ele. Aleluia. O ano do grande eu sou. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que se curva para ver as estrelas. Ele é o Deus que criou todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele é Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Ele é o grande Deus entronizado para todo sempre. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é o grande eu sou. Assentado como vocês estão, você pode levantar as suas mãos. Pai Celestial, aqui estão essas mãos. Aqui estão essas mãos. Os irmãos que estão nos assistindo lá em Maringá, lá em Guaratuba, nas outras igrejas, nas outras cidades, nos outros países. Aqui estão essas mãos erguidas, Senhor. Senhor, mão fala de trabalho, mão fala de realização, mão fala de conquista. Nesta hora, Espírito Santo de Deus, Espírito do grande eu sou, manifeste sobre essas mãos. Manifeste sobre essas mãos. Traga habilidades nunca antes conhecidas. Traga realizações, potencial de realizações como nunca antes. Espírito Santo, Espírito do grande eu sou, toque esta mão com poder, toque esta mão com graça, toque esta mão com fogo. Eu declaro, Senhor, que esta mão, ela vai ter poder para abrir portas que não foram abertas nos anos anteriores. Eu declaro que essas mãos têm poder e capacidade para romper muralhas e barreiras que permaneceram em pé. Eu declaro que essas mãos assinarão grandes contratos, grandes conquistas, grandes realizações. Eu declaro que essas mãos abençoarão. Eu declaro que essas mãos serão colocadas sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu declaro que essas mãos, Senhor, vão colocar sobre as pessoas opressas e as pessoas serão libertas.
Eu profetizo, Senhor, eu declaro que essas mãos estão sendo empoderadas, capacitadas pelo Teu Santo Espírito como nunca antes, porque nós estamos entrando, Senhor, num tempo extraordinário, num tempo especial, num tempo de avanço, num tempo de conquista, num tempo de grandes realizações, debaixo da sombra das asas do Onipotente. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom